Vamos lá, meus guerreiros, voltando ao maravilhoso mundo dos benefícios por incapacidade. Vimos aí no primeiro bloco a questão envolvendo o conceito de incapacidade. Vimos que é qualquer redução ou falta que me impeça de atuar em igualdade de condição com os demais, que essa incapacidade pode ser física, pode ser volitiva, pode ser sensorial, pode vir a ser social. E trabalhamos também com o reflexo desse conceito, envolvendo, ainda num primeiro momento, a questão da perícia. Vamos aprofundar, logicamente, isso, tá? E chegamos ali, ao final desse primeiro bloco, verificando a diferença entre deficiência e incapacidade, mas dei ali para você já o direcionamento de que a deficiência, por mais que não gere direito à incapacidade, nesse primeiro processo em que eu estiver trabalhando, nesse primeiro caso, pode trazer consequências para que eu possa trabalhar com uma aposentadoria destinada ao deficiente. Fechou? Vamos lá verificar quem é que tem direito ao benefício de auxílio-doença e vai valer também para o aposentado por invalidez. O benefício comum, logicamente, todos têm direito. Falei para vocês também no primeiro módulo aí que até o segurado facultativo tem direito ao benefício por incapacidade, porque ele está contribuindo para o sistema e, por mais que não trabalhe, a lei dá a ele a possibilidade de receber o benefício. Então, ele está lá contribuindo, ou está dentro da qualidade do segurado, que é de 6 meses, né, diferenciada do segurado empregado, por exemplo, ele vai ter direito ao benefício. Ao benefício acidentário, nem todos têm direito. Por uma questão muito simples, meus queridos. O benefício acidentário, ele tem como fonte de custeio o SAT, que é o seguro de acidente do trabalho. O empregador, ele vai pagar lá, de repente, dependendo do número de acidentes que aquela atividade gere. Vocês têm aí os cursos do professor Teodoro, que trabalha bem com essas questões, e, de repente, você vai estar discutindo lá se paga muito ou paga pouco o SAT, mas, enfim, há o pagamento do SAT. Aí, logicamente, só vai ter direito ao benefício, no primeiro momento, quem paga SAT, para preservar a fonte de custeio. Você vai ver no quadro ali, ó, não tem direito. Por exemplo, deixei de propósito, o empregador doméstico, e vários pontos de interrogação. O empregado doméstico não tem direito ao benefício acidentário? Aí eu sei que quem está mais antenado aí do outro lado já falou, ei, o André errou no slide. Olha lá, ele colocou o empregado doméstico lá como quem não tem direito a benefício acidentário, mas já faz um certo tempinho, André, que esse cidadão aí, esse segurado, tem direito ao benefício. Correto, eu deixei para te provocar mesmo. Por quê? É um grande exemplo da incidência do SAT e seus reflexos. O empregado doméstico, até bem pouco tempo atrás, não tinha direito mesmo ao benefício acidentário. Aí a Constituição foi alterada, se incluiu lá no artigo 7º a possibilidade de questões acidentárias para ele, e você vai lembrar que no Congresso, durante algum tempo, tramitou a legislação que veio regulamentar tudo isso. Porque alguém veio e disse, olha, está se dando direito a questões acidentárias para um segurado empregado doméstico, só que não há fonte de custeio. E se você lembrar, hoje o empregador doméstico, ele paga lá uma série de alíquotas englobadas, então ele paga a contribuição previdenciária, o FGTS e o SAT de uma maneira englobada, e aí essa qualidade de segurado passou a ter direito ao benefício acidentário. Então não tinha e passou a ter direito pela alteração legislativa decorrente da reforma constitucional que deu esse direito ao trabalhador doméstico. Trouxe essa garantia a essa categoria de trabalhadores. Beleza? Então, o empregado doméstico está ali, mas você sabe que agora, para quem ainda não estava antenado nisso, é lógico que ele passa a ter direito ao benefício acidentário. Agora, o facultativo, logicamente não, porque ele paga a contribuição dele, como a gente viu aí, ele nem trabalha de repente. É o estudante que está pagando lá a sua contribuição como facultativo, por uma questão de ser previdente, por exemplo, e o advogado, contribuinte individual, ele paga lá as suas contribuições, mas ele não paga essa alíquota, e para ele também, de repente, não teria nenhuma diferença em receber uma modalidade de benefício ou outra. Então, ele vai receber, logicamente, o benefício na modalidade
comum. Beleza? Agora, um segurado empregado vai receber o benefício acidentário e por aí vai. Então, do que ficou nesse quadrinho, não vai ter direito ao benefício acidentário, o contribuinte individual e o facultativo. Desculpa. Beleza, gente? Olha lá, para receber o benefício, eu tenho que ter carência. Regra geral, eu tenho que ter carência. Porque o sistema, desde 98, quando veio a emenda 20, tem que trabalhar dentro de um equilíbrio econômico e atuarial, que sempre está em voga aí para dizer, tem déficit, aquela conversa. Qual é a ideia? Eu tenho que dar um planejamento ao sistema, então eu tenho que fazer com que tenha entrado uma certa receita decorrente da atividade daquela pessoa, em especial, para que ela venha a receber um benefício. Então, regra geral, carência 12 meses. Tem que ter o exercício de 12 meses de atividade laborativa para ter direito ao auxílio doença, por exemplo. André, chegou um cliente para mim e ele pagou a primeira contribuição em dia dele lá atrás. Vou imaginar que esse cliente aí é um advogado, amigo seu, e quando ele passou na OAB, o pai dele foi lá e pagou a primeira contribuição do INSS para ele, deu o carnê e disse, meu filho querido, agora que você é um advogado, pegou a sua carteirinha da OAB, está aqui o meu presente para você, o seu futuro. E deu o carnezinho com uma contribuição paga, em dia. Primeiro mês que ele começou a trabalhar na competência seguinte, no prazo estabelecido pela lei, ele foi lá e pagou. E aí passou 12 meses, por exemplo. E esse advogado esqueceu, botou na gaveta lá e esqueceu aquele carnê. Mas ele trabalhou os 12 meses. Tem petição dele, de repente até já levantou lá um dinheirinho no acordo que fez, ou dependendo de onde ele está, Natal lá, por exemplo, 3 meses, em média, você tem uma sentença no juizado especial federal, e a turma recursal muito rápida lá também. Em 3 meses julga o processo, e 6 meses você tem primeira e segunda instância, olha que lindo. E aí já levantou até RPV. Então tem como provar o exercício da atividade laborativa nesse tempo. Tem direito ele, André, ao benefício por incapacidade, sim ou não? Tem, porque a lei diz que a primeira contribuição tem que ser em dia. Não é que ele vai ter benefício só pagando uma. Tem que pagar, né? Os outros meses, mesmo que seja em atraso. Mas o que a lei diz é que a primeira contribuição tem que ser em dia. Isso a INSS nega torto e direito, dizendo que as contribuições têm que ser em dia. Mas a lei diz claramente, a primeira contribuição em dia. Então esse cara poderia vir aí ter direito ao benefício por incapacidade, desde que, lógico, pagasse as contribuições em atraso. Então, eu vou ter aqui carência, regra geral, 12 meses. Mas eu vou ter isenção de carência. Porque do mesmo jeito que se trabalha com uma questão atuarial, de planejamento, tem situações na vida da gente que são inesperadas. E uma doença, um acidente, são esperados. Você acorda e diz, estou esperando o dia de ficar doente. Tem uns heróis aí que pensam assim, né, para se encostar logo. Mas, regra geral, não é o caso. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu não posso requerer 12 meses de carência para quem não tem direito, para quem não tem, de repente, uma situação imprevisível pela frente. Então, o cidadão acordou um belo dia lá e está com uma cardiopatia grave e tem 3 meses de contribuição, não vai ter direito a benefício? O cidadão acordou e está com uma doença contagiosa. Porque ele não tem a carência necessária, ainda bota ele para trabalhar, contamina todo mundo, tá? Aquela loucura. Afinal de contas, o que importa é o sistema estar seguro. Não é assim, né? Então, acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza tem isenção de carência. Por quê? São situações inesperadas. Doenças graves. E aí dá trabalho. O INSS vai negar se a doença grave não estiver dentro do rol da portaria interministerial 2998 de 91. Porque vai dizer que o rol é taxativo. Aí você vai para a justiça não tem como ser taxativo isso aqui. Primeiro, porque no próprio rol, nas suas exposições lá, está dito que ele vai ser alterado a cada 3 anos. Se está para ser alterado a cada 3 anos, como é que é fechado esse rol? E doença, meu amigo, nasce a todo momento. Então, é um rol exemplificativo. Então, esse é o primeiro elemento. O INSS nega, porque diz que é taxativo, você vai para a justiça e diz, não, a doença, você tem que provar daí, fato de prova no processo.
doença grave ou contagiosa. Aí também vai isentar a carência do cidadão. Certo? Aí só para lembrar, quem não lembrava, está aí as situações no material de vocês. Lembrando, o segurado especial em regime de economia familiar, o pescador artesanal lá que pesca nos rios do Amazonas, por exemplo, para o próprio sustento, o trabalhador rural que trabalha aí Brasil afora, esse, regra geral, vai ter que provar o quê na carência? 12 meses do exercício da atividade laborativa no período anterior à situação de incapacidade. Então ele prova que no último ano, nos últimos 12 meses, ele exerceu uma atividade lá na roça, que ele fazia pesca artesanal, certo? E aí você vai provar do mesmo jeito que você prova lá para verificar se ele tem direito à aposentadoria rural. Você vai provar mediante a documentação, uma nota fiscal do produtor, ou o documento da terra, o ITR, aquelas provas que vocês já estão acostumados a trabalhar na aposentadoria rural. Lembrando que eu não preciso trazer 12 meses de documento, porque eles têm essa característica também. Muitas vezes, fora da safra, não vai ter documento e tal. Então, a legislação também vai dizer que não precisa ser dos 12 meses. Então, carência, regra geral, 12 meses, isenção da carência quando tiver um acidente do trabalho ou de qualquer natureza, ou ainda uma doença grave ou contagiosa. Beleza? Olha lá. Quando eu estiver falando de situações de isenção de carência, vale você estar de olho na Instrução Normativa 77, artigo 308, que está aqui na tela de vocês, e lá está dito: por ocasião da análise do pedido de auxílio-doença, quando o segurado não contar com a carência mínima exigida para a concessão do benefício, olha lá a palavrinha em vermelho aí para você, deverá ser observado se a situação isenta ou não de carência, tá? Ele simplesmente vai dizer lá, de repente você está incapaz, mas você está incapaz há 4 meses e começou a trabalhar há 5. Então você não tem a carência necessária. E não especifica que tipo de doença você tem, não verifica se está dentro da portaria interministerial, se foi uma situação decorrente do meio ambiente do trabalho ou não, e aí ele acaba te negando um benefício de maneira indevida. E se é um dever dele, aqui vai te trazer consequências, tá? Se é um dever dele, é um ato de ofício, correto? Independentemente de requerimento. Quando você vai para uma ação judicial, você vai pegar aquela negativa lá do processo administrativo, vai trazer para a ação judicial e já vai dizer o que, tem que ser pago o benefício desde a DER, porque o cidadão tinha uma doença grave que não foi verificada pelo médico, perito do INSS. Então, vale a DER, que eu tinha lá 5 meses atrás, como eu falei agora há pouco, e vai ter que receber o benefício desses 5 meses. Perfeito? E o que vai te trazer como consequência aqui? Além do pagamento do benefício desde a DER, porque ele tinha o dever de ter feito a verificação na perícia, pode gerar para você o direito a uma indenização decorrente de um ato ilícito. Por quê? Aqui que você tem que tomar cuidado. Você vai dizer, André, esse negócio de dano moral aí eu já vi que é difícil. É difícil porque não fundamenta direito. A natureza do ato aqui era um ato vinculado do agente administrativo. Ele devia ter analisado se isentava ou não de carência. Ao não verificar, causou para você um prejuízo. Aí você tem que dizer, logicamente, fundamentar qual foi o prejuízo, comprovar qual foi o prejuízo decorrente daquele ato ilícito, e isso pode gerar, sim, o pagamento de uma indenização. Certo? Sempre que for aqui proveitoso, eu vou trazer para você artigos da instrução normativa, porque a instrução normativa, ao contrário do que muita gente pensa, ela tem pontos muito favoráveis à defesa do segurado. Agora, vimos que a carência é 12 meses e as situações de isenção de carência.
Pode acontecer de um determinado trabalhador trabalhar lá por 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, deixar o mercado de trabalho, e aí você sabe que ele fica segurado pelo sistema por 12 meses. E se ele tinha mais de 120 contribuições, pode chegar a 24 meses, ganha mais 12. E se ele tiver uma situação de desemprego involuntário, também ele pode receber aí 12 meses dentro do período de graça, que se chama. Perdeu o período de graça, entra no que se chama período de desgraça, não é assim? Na prática, está no período de desgraça, é isso. O INSS não socorre mais ele. Agora, perdeu a qualidade de segurado, porque parou de pagar, saiu do período de graça porque ficou mais meses do que aqueles determinados pela legislação, como o período de graça. Então ele tinha lá, por exemplo, 24 meses no seu período de graça e ele ficou 30 meses desempregado. Voltou a trabalhar. Bom, esse cara volta a ter a qualidade segurada a partir do momento em que ele volta a exercer uma atividade laborativa como segurado empregado, por exemplo. Então ele volta a trabalhar de carteira assinada, ele readquire a sua qualidade segurada, mas ele não vai ter direito a benefício ainda. Por quê? Se ele perdeu a qualidade segurada, gente, para ele ter direito a um benefício, ele vai ter que cumprir alguns requisitos, que vai depender agora de quando aconteceu o fato gerador. E aqui, cuidado. Nós tivemos aí, em 2016, uma medida provisória que trouxe o pente fino, ela perdeu a sua vigência e agora, em 2017, voltou uma nova medida provisória com a redação do que traz aí a situação do pente fino. E além de trazer aí o pente fino, que é a realização de várias perícias aí, administrativas, alterou justamente o número de meses necessários para receber um benefício por incapacidade quando há perda da qualidade segurada. Então, como é que era, André, essa situação aí? Essa situação era regulamentada da seguinte forma: até o advento da medida provisória 739 de 2016, que foi em 8 de julho de 2016, até o dia 7, portanto, de julho de 2016, quem perdia a qualidade segurado tinha que pagar 4 contribuições quando voltava para o mercado de trabalho. Então, perdi a qualidade segurado, vou ter lá 4 meses trabalhando. Após o pagamento, então, dessas 4 contribuições, por esses 4 meses que eu trabalhei, eu vou poder receber o meu benefício por incapacidade. Então, veja, se o cidadão readquiriu a capacidade segurada até o dia 7 de julho de 2016, no primeiro momento, ele precisa pagar mais 4 quando ele retorna à atividade. Porque tempus rege actum. Até o dia 7 de julho de 2016, você readquiria a possibilidade de receber um benefício com o pagamento de 4 contribuições. Beleza? Vem comigo. A partir do dia 8 de julho de 2016 até o dia 4 de novembro de 2016, o governo te deu como presente a seguinte situação. Andrezão, perdeu o emprego, ficou aí na Rua da Amargura por vários meses, perdeu a qualidade segurado, só vai receber benefício do papai governo se pagar 12 contribuições de novo. Pegou? Não é mais 4 não, acabou a moleza. Você vai ter que trabalhar 12 meses contribuindo para você ter direito a receber o benefício por incapacidade. Caramba, André, não é mais 4. Nesse período não era mais 4, eram 12. Aí caiu a medida provisória no dia 4 de novembro, perdeu a sua vigência, porque ela não foi votada lá pelo Congresso no prazo determinado, prazo regimental determinado, perdeu vigência. Só que o Supremo Tribunal Federal já disse reiteradas vezes que aquilo que foi regulado por medida provisória, que caiu, é regulada pelo texto da medida provisória. Então, gente, se o cara perdeu a qualidade segurado dentro desse período do dia 8 de julho de 2016 a 4 de novembro de 2016, se ele anotem isso.
Se ele perdeu a qualidade segurado aqui neste período, ele só vai ter direito ao benefício na volta se ele pagar 12 contribuições. Já vamos ver o que dá para discutir disso. Aí, André, se o meu cliente perdeu a qualidade segurada no dia 5 de novembro de 2016, ufa! Por quê? Voltou à regra antiga. No dia 5 de novembro de 2016, como caiu a medida provisória, aí eu volto a ter que ter apenas o quê? 4 contribuições. Beleza? Está anotando aí? Então, de novo, até o dia 7 de julho de 2016, se ele perdeu a qualidade segurada até esse dia, tinha que pagar 4 contribuições no reingresso. Se foi entre o dia 8 de julho de 2016 ao dia 4 de novembro de 2016 que ele perdeu a qualidade segurada, tem que pagar 12. Se ele perdeu a qualidade segurada a partir do dia 5 de novembro de 2016 até o dia 5 de janeiro de 2017, quantas ele tem que pagar? 4. Porque volta o texto original da Lei 8.213. Então, fica de olho nessas datas, por isso que eu deixei ela para vocês. Então, por que até o dia 5 de janeiro de 2017 só precisa pagar 4, se ele perdeu a qualidade segurado nesse intervalo? Porque valia a redação original da 8.213, que falava que só tinha que pagar 4 contribuições no reingresso. E no dia 6 de janeiro de 2017, dia de Reis, o presente de dia de Reis para o povo brasileiro foi a volta da redação do pente fino na medida provisória número 767 de 2017. Hoje, então, André, como é que está? Se o meu cliente perdeu hoje a qualidade de segurado, hoje, para ele readquirir a possibilidade de receber um benefício por incapacidade, ele tem que pagar 12 contribuições no reingresso. 12 quando começa, 12 no reingresso. Se ele perdeu a qualidade de segurado, vamos lá, de novo, para você não se perder aí. Se ele perdeu a qualidade de segurado até o dia 7 de julho de 2016, ele precisaria pagar 4 contribuições. Se ele perdeu a qualidade de segurado do dia 8 de julho de 2016 até o dia 4 de novembro de 2016, ele tem que pagar 12. Se ele perdeu a qualidade de segurado a partir do dia 5 de novembro de 2016 até o dia 5 de janeiro de 2017, ele tem que pagar 4. E se perdeu a qualidade de segurado a partir do dia 6 de janeiro de 2017, no reingresso ele tem que pagar 12. E aí vamos ver se essa medida provisória cai ou se ela é convertida em lei. Aí, a seguir cena dos próximos capítulos. André, e como é que eu combato essa medida provisória aí? Vem comigo. Medida provisória tem que ter urgência e relevância. E aí o governo diz, não, é urgente porque o país está num caos, quebrado. E a previdência deficitária, você é previdenciarista. Se você falar por aí que a previdência é deficitária, vamos conversar, hein? Não caia nesse discurso antes de verificar de uma maneira mais aprofundada aí. Tem muita gente que diz que sim, outros que diz que não. Mas se você for defender que tem déficit, pelo menos venha com fundamento aí. Eu sou dos que acham que não tem. Estou com FIP aqui nessa. Então, veja lá. Diz o governo, estamos com déficit e precisamos, por uma preservação do sistema, fazer o equilíbrio econômico e atuarial. Mudou a população, envelhece mais, tem menos gente contribuindo. É pelo equilíbrio econômico e atuarial do sistema? Equilíbrio econômico e atuarial do sistema entrou no nosso mundo previdenciário pela emenda 20 de 98. Não tinha isso antes. E se você for na Constituição, no artigo 246, vai estar escrito lá mais ou menos o seguinte: não poderá ser objeto de medida provisória temas tratados a partir da emenda constitucional número 20,
E aí traz lá outra emenda constitucional como o termo final. Então veja, a Constituição no artigo 246 diz que não pode ter medida provisória tratando, regulamentando temas trazidos por emenda constitucional a partir da emenda 20 de 98, inclusive. Equilíbrio econômico atuarial veio pela emenda 20. Opa! Medida provisória, tanto a de 2016 como a de 2017, afronta. Então você vai ter que abrir lá nos teus benefícios por incapacidade agora, um tópicozinho da inconstitucionalidade da medida provisória. E vai dizer afronta direta ao artigo 246 da Constituição Federal, porque equilíbrio econômico atuarial veio pela emenda 20 e o que veio pela emenda 20 não pode ser matéria de medida provisória. Inconstitucional, no meu ponto de vista, a redação da medida provisória, tanto a de 2016 como a de 2017. Fechou? Fica esperto nisso, porque você vai ter que discutir isso. Tá? Porque você sabe que na prática muita gente vai estar nessa situação, pessoal. Gente que tinha lá 5, 6 contribuições e que de repente vai perder o direito ao benefício porque tinha que ter 12. Fechou? Anotou direitinho aí quando que é 12, quando que é 4. Anotou aí que as medidas provisórias são inconstitucionais porque afrontam o artigo 246. Ótimo. Vamos ver uma situação agora que pode, de repente, passar batido por você no teu escritório e que vai valer para as situações em que no reingresso teria que pagar 4 contribuições. Vem comigo. Veja depois a instrução normativa, mais uma vez, mas eu vou te trazendo aqui como uma lambugem, como diz os antigos, a IN 77, no artigo 307, parágrafo único, diz o seguinte: havendo a perda da qualidade de segurado e fixada a data do início da incapacidade após ter cumprido 1/3 da carência exigida, caberá a concessão do benefício se somadas às anteriores totalizarem no mínimo a carência definida para o benefício. O que eu quero dizer aqui? Analisem comigo a seguinte situação, meus queridos. Vou fazer em cima aqui. Uma pessoa trabalhou 8 meses. Foi mandada embora. Está lá. 8 meses. Foi mandada embora. E ficou mais de 12 meses desempregada. Mais de 24 meses desempregada. E é recolocada no mercado de trabalho. Volta a trabalhar. Paga 4 contribuições. E no 5º mês, comecinho do 5º mês, fica incapacitado. Entenderam? Tinha trabalhado 8, primeiro vínculo na vida, trabalhou 8 meses, ficou 2 anos, mais de 2 anos sem trabalho, voltou para o mercado de trabalho, trabalhou 4 meses, pagou então o empregador as 4 contribuições dela. E aí, começando o 5º mês, pertinho do carnaval, fica incapacitado. Pergunto eu, tem direito a benefício, sim ou não? Porque eu quero que você se atente. Se você não observar o que está escrito na instrução normativa, no artigo 307, e na lei não tem essa visualização para você, você vai pensar assim, André, não tem direito. Porque você botou lá em cima, eu estou vendo aqui, ó, tem 8 contribuições antes dele perder a qualidade de segurado. Ele não chegou a fechar a carência 12 meses. A lei diz que ele tinha que fechar a carência antes de perder a qualidade de segurado? E a instrução normativa vem e te diz mais, te abre a mente, diz assim, ó, se após eu ter voltado ao mercado de trabalho, então perdi a qualidade de segurado, fiquei 2 meses e pouco sem trabalhar, voltei a trabalhar, cumpri 1/3 da carência exigida. Carência é 12. Eu cumpri 1/3, cumpri porque eu trabalhei 4. Se a carência exigida, esse 1/3 da carência exigida,
for somada às contribuições já existentes e chegar ao número de 12, o benefício tem que ser concedido. Então, no caso do exemplo que eu dei para vocês, ela tinha direito a benefício? Tinha. E o que acontece, gente, no escritório? Estou cansado de ver gente mandar cliente embora. Porque olha e diz assim, não, mas você não chegou a ter as 12. Por mais que você tenha mais do que 4 no teu reingresso, você não chegou a ter 12 lá na frente. Mas a lei nunca disse que você precisa ter a carência antes de perder a qualidade de segurado. Ela diz que você precisa ter a carência de 12. E a instrução normativa diz, se você tiver 1/3 da carência exigida na volta, se você somar 1/3 da carência exigida na volta com as demais contribuições, elas totalizarem 12, você tem direito a benefício. Então, André, vamos imaginar o seguinte, eu tinha uma contribuição e fui mandado embora. Fiquei 3 anos desempregado, fui fazer o caminho de Santiago, sei lá. Fiquei chateado porque me mandaram embora no primeiro mês. Voltei a trabalhar depois de 3 anos. E aí, no 11º mês contribuído, eu tive uma situação incapacitante. Tenho direito a benefício? Tenho. Por quê? Eu não tenho 1/3 da carência exigida na volta? A carência é 12, eu tenho 1/3 da carência exigida na volta. Tenho mais de 4, tenho 11. 11 da volta, mais uma do início, 12. Tem direito a benefício? Tem. Agora, olha só se fosse o contrário. Eu tenho 11. Fui mandado embora. Fiquei 3 anos desempregado. Voltei. 1 mês depois, eu fiquei incapaz. E não é uma situação que isenta de carência. Vou ter direito a benefício? Não. André, não entendi. Como não? Ele não tem 12, você falou que tinha que ter 12? Não. Eu falei que tem que ter no mínimo 12, desde que no retorno tenha pelo menos 1/3 da carência exigida. Na primeira situação, ele tinha uma contribuição, depois mais 11 no reingresso, mais do que 4, que é 1/3 da carência exigida. Somando 11 mais 1, 12. No segundo caso, ele tinha 11. E no retorno, 1. Aí ele não cumpriu o requisito do quê? Do pagamento de 1/3 da carência no reingresso. Então, o que você tem que colocar na cabeça é assim. Para as situações onde no reingresso só precisam de 4, né, pessoal? Na medida provisória, não teria como eu trabalhar com essa situação da instrução normativa. O que eu tenho que botar na cabeça, então, eu preciso de 12 contribuições, que é a carência, e se ele tiver perdido a qualidade de segurado, no retorno eu preciso ter pelo menos 1/3 da carência exigida. E aí, somando as contribuições depois de perder a qualidade de segurado com as anteriores, somar 12. Então vamos ver de novo o texto da redação, a redação da instrução normativa, para não gerar dúvidas na sua cabeça. Havendo a perda da qualidade de segurado e fixada a data do início da incapacidade, após ter cumprido 1/3 da carência exigida, caberá a concessão do benefício se somadas as anteriores totalizarem, no mínimo, a carência definida para o benefício. E aí, o caso do exemplo, mais uma vez. 8 ele tinha antes de perder aí a qualidade de segurado, voltou depois de 3 anos a trabalhar, pagou 4, 4 é 1/3 da carência exigida, 4 mais 8, 12, tem direito ao benefício. Certo, gente? Olha lá, puxando pela memória, você já deve ter mandado o cliente embora. E não se assuste com isso, porque não é exclusividade sua. O colega do lado que está meio assim, de repente também, e esse que vos fala também já fez isso. Tá? A vida é assim, a gente vai conhecendo, cada vez que vive, que verifica situações, vai conhecendo um pouquinho mais e percebe que de repente pode ter cometido erros no passado. Tá? Beleza? Então, verificamos aí que a carência é de 12 e que eu posso ter a possibilidade de um benefício mesmo quando eu volto a contribuir, mas eu não tinha 12 meses lá antes de romper o vínculo com a Previdência Social. Fechou? Andamos então para frente. Vimos que doença não dá direito a benefício, que é a incapacidade que dá direito a benefício. Aí eu te pergunto, posso entrar para o sistema doente?
e receber benefício? Cuidado. Eu falei, posso entrar para o sistema doente e receber benefício? Se doença não dá, regra geral, direito a benefício por incapacidade, lógico que eu posso entrar para o sistema doente. Mas para receber um benefício eu tenho que demonstrar o quê? A incapacidade, lógico. Eu entrei doente, não tenho direito a nada. A doença foi progredindo e eu me tornei uma pessoa incapacitada de exercer a minha atividade. Agora eu fiz jus a receber um benefício, porque agora eu cumpri o requisito incapacidade. Como decorrência, eu posso entrar para o sistema doente. O que eu não posso é entrar para o sistema incapaz e receber um benefício por incapacidade decorrente daquela mesma situação incapacitante que eu já tinha. Exemplo. O cidadão tem um problema cardíaco, mas ele está tranquilo. Está sendo medicado, está sendo tratado, está fazendo regiminho para perder a pança. Né? A patroa foi lá e deu um sossega nele. Ó, meu amigo, parou aí com a cerveja e tal, vamos dar uma maneirada. E agora é suquinho verde detox. Porque você tem que, né? De repente tem menos de 2 anos o casamento, ela já está de olho, pô, minha pensãozinha, se ele morrer, eu vou ficar com alguns meses de pensão, aí estou fora. Depois que mudou as regras da pensão, aquela música lá do Paralamas do Sucesso, ela tem que tocar todo dia, né? Cuide bem do seu amor, seja quem for, porque se você casou mal e ainda o cara morre antes do tempo determinado pela lei, você casou, aguentou o cara, ainda vai, né? Ou a mulher ainda vai receber um tantinho de benefício. Bom, mas vamos lá. Então, veja aqui. Ele tinha um problema cardíaco, mas estava lá, beleza. Só tomou um susto. E aí precisou dar uma maneirada. E entrou para o sistema. Já tinha cardiopatia, mas tinha condição de estar trabalhando. Agora, a cardiopatia foi se elevando, e ele ficou incapacitado. Vai poder receber o benefício? Vai. Porque ele não é incapacidade pré-existente aqui, é doença pré-existente. E o que a lei proíbe é incapacidade pré-existente. O que você vai ter que provar no processo? Aí é que você vai ter que tomar cuidado. Você vai ter que trazer documentos que comprovem que, num primeiro momento, ele só estava doente. Então, você vai trazer lá documentos clínicos, os exames de imagem, que digam que ele tinha lá uma obstruçãozinha pequena. Geralmente você pega lá, tem lá 100 alterações significativas. Beleza. Agora, aí você tem lá, 1 ano e meio depois, os documentos clínicos que dizem uma lesão obstrutiva grave na veia X, por exemplo. Opa, avançou. Aí é isso que você tem que trabalhar de prova dentro do processo. Demonstrar o agravamento e que o agravamento se deu depois de cumprido o prazo de carência, lógico. Se não for uma doença grave também, aquelas que isentam de carência. Então, esses 2 elementos que você vai ter que estar trabalhando. Agora, não vai poder receber o benefício se esse cidadão já estava incapacitado para receber o benefício e aí começou a pagar, porque o que se entende aqui? Começou a pagar para receber benefício. Só que você tem que cuidar, porque está acontecendo uma situação muito estranha na prática. A pessoa ela é doente, começa a pagar o benefício, só que ela entrou para o sistema previdenciário já com uma certa idade. Por mais que a lei diga que você não pode entrar incapaz para o sistema, por mais que a súmula 53 da TNU, que está aqui no material de vocês, diga que não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao ingresso ou ao reingresso do trabalhador ao sistema, a jurisprudência, em algumas decisões, tem dito o seguinte: olha, tendo em vista a idade avançada em que começou a fazer os recolhimentos e que já tinha doença X, presume-se que começou a pagar no intuito de receber benefício do sistema. Ei, tá maluco? Até onde eu sei, meus queridos, o que se presume é boa-fé. E você presumir que porque o cara começou a pagar tarde, ele fez isso para fraudar o sistema? Espera aí.
E onde que está a boa-fé que se presume? Não é a má-fé que se presume. Então esse é o primeiro ponto que você tem que na sua defesa colocar. Olha lá, excelência, me perdoe, mas o que se presume é a boa-fé. E aí cabia ao INSS provar que ele fez isso no intuito de receber benefício. Por quê? Nós vivemos em um país onde a inclusão foi tardia. A inclusão no mercado de trabalho, a inclusão educacional, a inclusão previdenciária foi tardia no Brasil. E aí o coitado já teve lá uma situação onde ele nasceu, numa localidade pobre, vindo de uma família pobre, não teve estudo, a muito custo, quando já adulto começou a ter um estudo melhor, saiu da informalidade e passou a ter, de repente, carteira assinada, ou começou a pagar as suas contribuições como contribuinte individual. Se ele tiver tido o azar ainda de pobre e desassistido ficar doente quando jovem, está arrebentado, não tem direito a benefício, então, porque se presume que começou a fazer isso para receber benefício. Está lá. Aplicação errônea da súmula 53 da TNU. A súmula é clara e a lei é clara. Só quando a incapacidade é pré-existente é que eu não vou ter direito a benefício. Fica esperto, porque você vai ter um monte de situações em que a sentença está negando o benefício por conta deste tipo de interpretação. Já dei aí o fundamento da sua defesa. Mais uma vez, mais um fundamento. O que se presume é a boa-fé e não há nada nos autos que demonstre que ele começou a pagar para isso. E ainda mais você pode trabalhar com esses elementos de inclusão tardia do sujeito. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Então, a gente verificou várias situações iniciais para receber o benefício e agora eu quero tratar de alguns pontos que envolvem os benefícios de forma individualizada e aqui vimos rapidamente no início que o benefício de auxílio-doença vai ser pago quando eu tiver uma incapacidade superior a 15 dias. Essa incapacidade, olha aqui, ó. Você sempre se pergunte qual é o risco social envolvido em um benefício. No benefício de auxílio-doença, você vai perceber que o risco social envolvido tá aqui, ó, perda ou a redução da capacidade laborativa. E essa perda ou a redução da capacidade laborativa vai gerar a perda ou a diminuição da minha renda. Só que essa perda ou essa redução da minha capacidade laborativa, que vai gerar a perda ou a diminuição da minha renda, tem que estar vinculada à minha atividade. Qual atividade, André? Essa aqui, ó, habitual. Cantinho direito aí do material. Trabalho ou atividade habitual. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque tem muita perícia sendo feita, onde se diz o seguinte: não está incapaz para o exercício de atividade laborativa. Não é isso que a lei diz. A lei diz que é para atividade habitual, atividade que ele habitualmente exerce. É essa a situação incapacitante. E aqui eu quero outro parênteses. A questão de habitualidade é a atividade que ele está exercendo agora? Sim ou não? Venha para mim. O que é habitualidade? Algo que você faz corriqueiramente. Habitualidade é a mesma coisa que atualidade? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos vivendo em um momento de crise, onde as pessoas habitualmente exerciam uma atividade X e estão exercendo uma atividade Y por necessidade. Elas não são, de repente, mestres de obras, elas estão mestres de obras. Então, quando você pega a vida laborativa do seu cliente, para ver se ele tem direito ao auxílio-doença, você tem que ver o quê? É para atividade habitual. Qual é a atividade habitual dele? Aí eu tenho um cara que é há 22 anos caminhoneiro, e que foi mandado embora 4 meses atrás e que está fazendo uns bicos lá de servente de pedreiro. Se você não orientar bem o teu cliente, ele vai chegar no dia da prisão e dizer o quê? Ah, está trabalhando o quê? Ah, eu sou servente de pedreiro. Ele não é servente de pedreiro. Porque na hora que surgir uma vaga de novo para caminhoneiro, ele vai voltar para a boleia do caminhão. Então, se você não cuidar do teu cliente, ele não vai saber se cuidar sozinho às vezes. E você que tem que orientar ele. Então,
Quando o perito lhe perguntar qual é a sua atividade, o senhor diga, eu sou caminhoneiro. Ah, mas está fazendo uns bicos agora? Tô, ou arrumei agora aí um biquinho lá de servente de pedreiro, porque não estou conseguindo o trabalho como caminhoneiro. Porque pode ser que você tenha a seguinte conclusão da perícia, ó, para a atividade aí de servente de pedreiro está capaz. Só que a relação que se tinha que fazer era com a atividade de caminhoneiro. Tem que conhecer o que o seu cliente faz. Tem que conhecer a história laborativa do seu cliente. Tem que conhecer a história clínica do seu cliente. Porque na hora que eu for fazer a petição, eu tenho, e aqui eu quero deixar uma ênfase nisso, eu tenho que dizer para o juiz, demonstrar para o juiz o quê? Qual é a atividade que ele exerce, a função que ele executa e, por outro lado, a doença que ele tem e qual o reflexo daquela doença que está incapacitando ele para o exercício daquela atividade laborativa. Por que eu estou falando isso? Porque você pega as petições, regra geral, você tem o quê? Ah, fulano de tal com problemas na sua coluna, L4 e L5 com alterações, conforme laudo e anexo, está incapacitado para o exercício da atividade de caminhoneiro, por exemplo. E daí você vai lá e bota 30 páginas do direito, o pedido também lá coloca... Você não esboçou os fatos da maneira correta, gente. E aí você fica bravo com o juiz, com o perito, porque ele não analisou direito. Você não deu elementos para ele. Você, na entrevista com o teu cliente, tem que sentar na frente dele e dizer assim, amigão, saiu de casa, botou o pé para fora. O que você faz? Até a hora que você volta. Porque, às vezes, as questões do itinerário também vai prejudicar. Ah, não pode ter sobrecarga na coluna. Na atividade não tem, mas daí o cara passa lá 3 horas em pé para ir para o trabalho, mais 3 horas em pé para voltar no ônibus. Tem sobrecarga na coluna cervical do sujeito? Tem. Só que você não perguntou para ele e não colocou isso na petição. Teve uma situação lá onde a moça colhia frutas, meio rural. Empregada rural ela. Caiu lá da escada, colhendo fruta, quebrou a perna, teve fratura exposta, e aí não calcificava o osso dela. Aí quando foi para a perícia do INSS, no retorno, não, tá beleza, tá tranquilo, pode voltar a trabalhar. Aí foi para ação judicial, porque entendíamos que não calcificava o osso, né? E aí, além dela de repente não poder ficar em pé naquela escada colhendo frutas, porque tinha esse problema que não calcificava o osso, ela relatou, doutor, eu ando 5 quilômetros para ir e 5 para voltar, porque no meio rural não tem como eu ir de transporte. Então eu vou andando e volto andando. E como é que eu vou andar 10 quilômetros por dia com a perna desse jeito? Então a relação entre casa e trabalho também tem que estar colocada ali. E aí o que acontece no meio ambiente de trabalho você tem que colocar. Então você tem que dizer para o juiz, passa 5 quilômetros caminhando quando vai. Chega lá, o serviço dela consiste em colher frutas, ela não tem estudo, não tem como exercer outra atividade, ou ela vai colher fruta, ela vai carregar caixa. E como é que ela vai ficar em cima de uma banqueta, de uma escada, colhendo fruta, ou como é que ela vai carregar a caixa com sei lá quantos quilos, com a perna desse jeito, depois caminhar mais 5 quilômetros para casa. Se você não desenhar para ele, meu amigo, dizer tem um problema de fratura exposta, que não calcifica, não pode exercer atividade de colhedora. Você deixa a questão muito em aberto. Então você tem que desenhar tudo isso dentro da petição. Você que tem que demonstrar qual é a atividade habitual. Você tem que tomar cuidado em diferenciar a atividade habitual com a atividade atual. Principalmente no momento de crise que a gente está vivendo. Então, seja prático, seja simples, seja objetivo na questão dos fatos. Demonstre o que o teu cliente efetivamente faz para ver se tem direito ao benefício ou não. Tá? O fato, de repente, de você não detalhar todas as questões da tua petição inicial, vai fazer com que você perca a ação. Fechou? Vamos começar a trabalhar agora bem essas questões nos próximos módulos e espero que até agora você tenha conseguido visualizar os elementos que estamos trazendo e voltaremos no módulo a seguir, trabalhando não só a petição inicial de um benefício de auxílio-doença, como os pontos fundamentais para você estar discutindo com relação à perícia, com relação ao juiz, e nos vemos logo mais. Grande abraço e até a próxima.